Palavra do dia. Devocional. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 8, versículo 34 ao 35. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Servir a Jesus Cristo é abnegar-se a si mesmo. Segundo o dicionário Priberan da língua portuguesa, significa renunciar aos próprios interesses e ou às tendências naturais, ou sacrificar-se em benefício de outrem, ou em nome de uma ideia, de uma causa. A cruz de Cristo é símbolo de sofrimento. É o que diz a primeira epístola que Pedro escreveu, capítulo 2, versículo 21. Pois foi para isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Também na primeira epístola que Pedro escreveu, no capítulo 4, versículo 13, diz: Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte no sofrimento de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. A cruz de Cristo é símbolo de morte. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de número 39, diz: Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém, e depois o mataram, pregando-o numa cruz. A cruz de Cristo é símbolo de vergonha. É o que diz Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. A cruz de Cristo também é símbolo de zombaria. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 27, versículo de número 39. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam. A cruz de Cristo é símbolo de rejeição. Primeira epístola que Pedro escreveu, capítulo 2, versículo 4. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. A cruz de Cristo é símbolo também de renúncia pessoal. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 16, versículo 24, diz: E Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Quando o crente toma a sua cruz e segue a Cristo, ele nega-se a si mesmo. É o que diz o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 14, versículo do 26 ao 27. Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama a seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos e os seus irmãos, ainda as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. A renúncia o faz abraçar 4 classes de lutas e sofrimentos. A primeira, até o fim contra o pecado. Primeira epístola que Pedro escreveu, capítulo 4, versículo do 1 ao 2. Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo,
vocês também devem estar prontos como ele estava para sofrer, porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus e não se deixem dominar pelas paixões humanas. Também na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6, versículo do 1 ao 2, nos traz a seguinte informação: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Crucificando as próprias concupiscências. Primeira epístola que Pedro escreveu, capítulo 2, versículo 11. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Pois foi por isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele vocês foram curados. Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim, e eu estou morto para o mundo. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Carta a Tito, capítulo 2, versículo 11. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Segunda classe. Lutar contra Satanás e os poderes das trevas para estender o reino de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 ao 5. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim, destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus, por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 1. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. Pois foi para essa vida que Deus o chamou, quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Também enfrentar as hostilidades do adversário e das hostes infernais. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo do 3 ao 7. Não queremos que ninguém ache defeito no nosso trabalho e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos,
as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais. Temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade, pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo do 23 ao 29. Eles são servos de Cristo? Mas eu sou um servo melhor do que eles. Embora, ao dizer isso, eu esteja falando como se fosse louco, pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou e uma dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Primeira epístola que Pedro escreveu, capítulo 5, versículo do 8 ao 11. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou a vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Devemos enfrentar também as perseguições que surgem por resistirmos aos falsos mestres que distorcem o verdadeiro Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 23, versículo do 1 ao 8. Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos: por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam nem ao menos com o dedo a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Filipenses, capítulo 1, versículo do 15 ao 16.
É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Terceira classe. Os cristãos vão sofrer o opróbrio, o ódio e o escárnio do mundo. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por um pouco de tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Aos Hebreus capítulo 11, versículo 25 ao 26. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Amém.